E em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, eu quero nesta noite, Senhor, me dirigir ao Senhor nesse momento de oração, Espírito Santo. Hoje estamos no 4º dia desse propósito de clamor, dizendo: Espírito Santo de Deus, venha sobre nós operar o teu querer. E nesta noite, Espírito de Deus, eu quero, junto com seus filhos, com suas filhas que estão participando desse propósito de oração, levantar um clamor a Ti, Espírito Santo, pela vida dos pastores, pela vida dos obreiros e pela vida da família de cada obreiro. Deus, Tu sabes, Espírito Santo, foi o Senhor que constituiu os pastores sobre o rebanho. E foi o Senhor Jesus Cristo quem estabeleceu o ministério. Quando Jesus Cristo, o Senhor, estava na terra, o Senhor escolheu, entre a multidão de discípulos, o Senhor escolheu 12 para começar o ministério. Senhor, e a Tua palavra vem dizer que o Senhor deu um para apóstolo, deu outro para profeta, outro para evangelista, outros para pastores e doutores. Senhor, temos também hoje, em algumas igrejas, algum ministério, os diáconos. E é isto que eu venho fazer nesta noite. Porque os pastores também precisam das nossas orações. Ou, na verdade, eles precisam muito mais das orações. E muitas vezes, Pai, há muitos que não lembram de orar pelos seus pastores. E é um dever meu orar pelo meu pastor. É um dever meu orar pelos pastores. Senhor, ainda que eu também estou pastoreando, mas eu devo orar pelos que estão, ó Deus, pastoreando, que são meus pastores. E nesta noite, Espírito Santo de Deus, que esta oração seja uma oração dirigida ao Senhor pela vida de cada homem que faz parte do ministério da igreja. Deus, eu estou orando pelos pastores. Eu estou orando pelo ministério Jesus, independente da denominação, independente do ministério. Eu estou orando pelos obreiros do ministério da igreja. Porque o ministério da igreja, Senhor meu Deus, são homens que foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentar o teu rebanho, Pai. E junto com esses obreiros eu quero apresentar as respectivas esposas de cada homem que estão no ministério. Cada filho, cada filha de obreiro. Espírito Santo de Deus, eu sei que nunca foi fácil ser linha de frente. Eu sei que nunca foi fácil pastorear. Mas principalmente Deus, nesse tempo do fim, eu quero apresentar os pastores. Aleluia. Senhor, porque os pastores, obreiros,
presbíteros, evangelista, bispo, eles são seres humanos. Eles também são sujeitos às falhas. Eles também são limitados. Eles não são melhor do que nenhum outro crente, Pai. Eles não é superior a outros, porque são iguais, são crentes, salvos em Cristo Jesus. Mas a responsabilidade, meu Deus, que está sobre os ombros de cada obreiro, aí sim é maior. Por exemplo, Pai, a minha responsabilidade é maior, mas eu não sou maior do que ninguém. Eu sou igual ao teu filho, eu sou igual à tua filha, porque somos uma família, sou irmão. E nesta noite, Espírito Santo de Deus, eu quero apresentar a cada pastor que estão a pastorear o rebanho do Senhor. Meu Deus, tempo difícil, tempo trabalhoso estamos vivendo. Aonde, Espírito de Deus? Muitos, meu Pai, têm se levantado. Muitos têm, ó Senhor, caluniados pastores, caluniados presbíteros, caluniado a família do pastor, enquanto ele se devia orar. Espírito Santo de Deus, e eu quero te pedir nesta noite, Senhor meu Deus, quantos obreiros, ó Deus, precisando de um abraço, de amigos, fraterno, em vez de um abraço, Senhor, estão sendo caluniados. Quantos, meu Deus, obreiros estão precisando também de receber um aperto de mão fraterno. Quanta esposa de obreiros, meu Deus, estão precisando de uma palavra de conforto, mas o que houve muitas vezes são calúnia, são acusações. Mas eu separei esse momento para junto de ti orar pelos obreiros. Pai, pastorear é um desafio por causa da chamada Espírito Santo. E nesta noite eu te apresento a vida do meu pastor José Fausto, pastor presidente desse ministério que eu faço parte. Nosso pastor vice-presidente, pastor Geraldo Pereira. Meu Deus, juntamente com as esposas, filho. E eu apresento Deus a cada obreiro que estão na frente das congregações. Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero apresentar a cada um. Eu sei, Pai, que esta oração, eu mencionarei o nome de alguns, mas Deus, eu estou orando por todos, não só no Brasil, aonde está presente a igreja, aqueles que estão na frente da igreja, Senhor. Pode ser alguém que não tem um título, ele não foi
ordenado ministerialmente falando, porque estão lá. Mas ele está fazendo o trabalho de um pastor, por amor ao pequeno rebanho, Senhor, lá onde o Senhor conhece, que ninguém quer ir. Mas lá está esse homem com a esposa, com pouca sabedoria que ele tem, mas está lá por amor, cuidando da vida espiritual da igreja. E isto, Deus, porque o maior patrimônio da igreja é a vida espiritual. Espírito Santo de Deus, abençoa os obreiros que são verdadeiramente homens comprometidos com a palavra. Eu te apresento, Deus, o pastor Márcio Alessandro. Eu te apresento, Deus, pastor Giovanni Quinte, que está preparando, Senhor Deus, para ir como missionário para a Bolívia, Senhor. Pai, eu te apresento pastor Alci Osório, família, que tem feito um grande trabalho de evangelização no setor, no campo de trabalho. Jesus Cristo, os diáconos, meu Deus, que tem servido à mesa, que esses homens possam se encher do Espírito Santo. Quero te apresentar nesta noite, Deus, os pastores setoriais, responsáveis pelo setor. Ó Deus, como é intitulado na Igreja Assembleia de Deus, os pastores presidentes, de graça, temor e tremor, para que eles possam fazer um trabalho com dignidade. Senhor, que a igreja seja respeitada, que a igreja seja, ó Deus, cuidada, como um patrimônio divino, porque a igreja não é um patrimônio do homem, Pai. O Espírito Santo constituiu-nos bispo para pastorear o rebanho, mas a igreja não é nossa. A igreja não é um patrimônio meu, Senhor. A igreja, ela é divina. A igreja, ela tem o Senhor como dono. O Senhor nos colocou como um mordomo. Ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, te apresento, Deus, pastor Antenor Alves, lá no Ceará, meu Pai. Apresento, Deus, Pai querido, pastor José Barro, lá, ó Deus, no Maranhão, Vista Alegre, no Maranhão. Deus, meu amigo pastor Samuel Gomes, ali no norte de Minas, a família, aleluia. Espírito de Deus, essa nova geração, Senhor, tu sabe que os obreiros já são avançados de idade. Vai chegar um tempo, Senhor, que eles não terão mais condições de pastorear devido à idade. E precisa de um novo obreiro para dar continuidade. E eu quero te pedir nesta noite, Senhor, amassa, Jesus, os novos, porque vaso, Senhor, barro só dá vaso bom quando ele é bem amassado. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vaso, Senhor, ele só é resistente quando é um barro bem amassado. E eu te peço em nome de Jesus,
Começa a amassar esses novos obreiros que estão começando agora, para quando ele assumir o lugar de um obreiro experiente, maduro, que fez um grande trabalho, ele possa, Pai, colocar os ombros debaixo da responsabilidade ministerial, gemendo, com temor e tremor. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Porque o ministério, Senhor, não é um lugar de destaque. Ministério não é um lugar de se ganhar fama, status. O ministério, Deus, é para homens que estão dispostos a sofrer. Homens que estão dispostos a enfrentar Satanás cara a cara, por amor das ovelhas, por amor da igreja, por amor da santidade da igreja. O ministério, Deus, é para homens que suportarão o contraditório de um mundo perverso, de uma geração sem experiência com o Senhor, porque o Deus tem misericórdia, Senhor. Jesus, meu Deus, que o Senhor possa fazer uma renovação no ministério da igreja, que os pastores voltem a orar, que os pastores voltem a colocar a igreja para orar, que os pastores, que os profetas preguem a tua palavra com verdade, conforme a recomendação divina, que aquele que tem a tua palavra pregue a palavra com verdade. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te apresento os pastores, evangelista, presbítero, bispo, diácono, aqueles pastores, meu Deus, que estão no seminário, no ministério do ensino, como está escrito, Pai. Se é ensino, haja dedicação no ensinar. Deus, os obreiros que trabalham na doutrina, que eles pregam a doutrina bíblica, sem ideologia, sem achismo. A igreja não precisa de ideologia, Senhor. A igreja não precisa de achismo humano. A igreja só precisa que os obreiros preguem a doutrina conforme a palavra do Senhor Jesus Cristo. Deus, abençoa as esposas de cada obreiro, Senhor. Meu Deus, que tem sofrido calado ao lado do esposo. Deus, filhos e filhas de obreiros, que são muitas vezes pressionados, enquanto deveria, Senhor, receber um abraço da mocidade, eles são criticados, zombados, enquanto eles deveriam, Senhor Jesus Cristo, ser colocado na oração. Senhor, eu peço em nome de Jesus, Pai, que esses obreiros, que o Senhor venha conceder graça, meu Deus. Eu quero apresentar, Jesus, pastor Juarez Tavares. Eu não conheço pessoalmente, mas vejo algumas mensagens dele. Pastor Genival Bento, amado Deus, amado Pai.
Espírito Santo de Deus, outros pastores também que pregam a palavra, que confronta o sistema corrompido, o evangelho corrompido, essa teologia moderna, Senhor, que muitas vezes só para massagear o egoísmo de crentes que não querem compromisso com a verdade. Levanta mais obreiros, Senhor, mais cheio do Espírito Santo, obreiro cheio da palavra, obreiros que ainda depende do Espírito Santo, obreiros que obedecem à voz divina, obreiro que não usa 2 pesos e 2 medidas, obreiro que tem amor às almas, obreiro que ama a santidade, obreiro que santifica a igreja, obreiros que prega o amor, mas que corrige os erros também. Espírito Santo de Deus, pois o propósito do ministério é aperfeiçoar a igreja, é aperfeiçoar os santos, ó Espírito de Deus. Nesta noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo, quantas almas, Senhor, quantas vidas, quantos obreiros enfermos, Jesus querido, sara nesta noite, sara nesta noite, Deus, aqueles que estão enfermos, doentes, pastores, que nunca mediram esforço na obra, hoje, já cansado da idade, muitas vezes esquecido, Senhor, esquecido, não tem uma assistência espiritual como devia, está lá jogado, a família que se vira. Mas foi esses homens, Jesus, esses homens, eles andaram a pé, eles enfrentaram chuva, enfrentaram o sol, para que hoje, se eu tivesse a igreja estivesse na altura que está. E hoje muitos desses homens, meu Deus, já na avançada de idade, a esposa também avançada de idade, homens que deram a vida, que não mediram esforço, não tinham um carro para andar, mas nunca, Senhor, reclamaram. Ó Espírito Santo, mas o Senhor está assistindo este. Espírito de Deus, eles não tinham a modernidade de hoje, mas aqueles homens, muitos já partiram, mas deixaram um legado, Senhor, que deveria ser copiado por todos os obreiros que estão vivos hoje, mas eles muitas vezes são criticados. E muitas vezes, Pai, se esquece da recomendação divina, bíblica, que diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais. Aqueles obreiros, aqueles pastores, eles não tinham, Senhor, um diploma teológico de uma faculdade teológica, mas eles pregavam por amor, eles pregavam, o Senhor salvava, o Senhor curava, batizava com o Espírito Santo. Alguns deles hoje estão ainda vivos, Senhor,
mas esquecido por esta nova geração de obreiros modernos que muitas vezes se acham que é alguma coisa e não valorizam. Os marcos antigos estão sendo removidos, Senhor. Aqueles homens pagaram o preço, jejum. Aqueles homens pagaram o preço da oração. Eles passavam horas e horas com Bíblia na mão para levantar os marcos da santidade, para levantar os marcos, meu Deus. E hoje os marcos estão sendo removidos dia após dia. Ah, Espírito Santo de Deus, e muito ainda estão reclamando, Senhor, e não enxerga que muitas vezes são eles são culpados por remover, por mexer aonde não deveria ter mexido. Espírito Santo, quantos jejuns, quantas vigílias, quantas noites a sós contigo, para levantar uma igreja marcada pelos princípios de um verdadeiro cristianismo. E hoje, Senhor, muitas vezes não são lembrados, e hoje às vezes são criticados em vez de ser lembrados. Espírito Santo de Deus, mas esta oração, Senhor meu Deus, eu sei que o tempo aqui no canal Oração Gera Milagre, para não se estender muito, Senhor, eu vou continuar ainda a oração, mas essa oração vai ficar gravada aqui, Senhor. Aonde chegar, ó Deus, esta oração, que muitos possam se unir a mim, começar a orar pelo ministério. Não é tempo de criticar o ministério, é tempo de dizer, como disse Joel: poupa o teu povo, ó Deus. É tempo, Deus, de clamarmos em favor do ministério da igreja. Senhor, quantos pastores, eles são perseguidos porque falam a verdade. E os pastores modernos hoje, Senhor, não suportam ouvir a verdade e começam a perseguir. Mas o Senhor está contemplando tudo, Espírito Santo. Senhor, que a igreja, o rebanho, honram os seus pastores, como ensina a palavra. Que a igreja seja sujeita aos seus pastores, como ensina a palavra. Espírito Santo de Deus, renova as forças ministeriais daqueles que estão na frente da batalha. São homens sinceros, verdadeiros, homens que estão sofrendo calúnia, mas não abrem mão da palavra, homens que são confrontados por crentes rebeldes. Eles estão sofrendo Jesus, mas eles não afrouxam a mão. Dê graça a esses homens, porque o espírito maligno está aí ameaçando os verdadeiros, assim como Jezabel ameaçava Elias. Mas eu te peço nesta noite, desperta a igreja para orar mais em favor dos obreiros. Desperta os irmãos, as irmãs, para levantar um forte clamor em favor do ministério, porque é tempo de orar pelos pastores e não é tempo de caluniar, não é tempo de fofoca, Senhor. Quantos crentes, em vez de orar pelos seus pastores, estão no grupo de fofoca, falando mal da esposa do pastor, falando mal dos filhos do pastor,
enquanto deveria chorar. Eu termino, Pai, esta oração em nome de Jesus.